Mecânicos dizem nos bastidores: motores não morrem na estrada, morrem nos primeiros 10 segundos após o arranque. E tá certo, até 80% do desgaste total acontece no arranque a frio, todo dia, toda manhã. A maioria comete entre 3 e 5 desses erros diariamente sem saber. E quando a conta chega, 2.000, 3.000, ninguém associa com aquele hábito inocente de toda manhã. Hoje, vou velar os 16 erros que destroem seu motor silenciosamente. O número 1 é tão comum que ninguém acredita que é um problema, e é exatamente por isso que é o mais perigoso. Deixa o like, se inscreve e vamos nessa. E calma aí, antes de começar o vídeo, queria saber se seu carro está precisando de um trato. Já pensou em remover aquela chuva ácida do para-brisa do seu carro? Olha só essa diferença, isso muda muito na sua segurança e visão dentro do carro. Ou está com a pintura muito suja e quer deixar seu carro brilhando de novo? Temos os melhores produtos e com os melhores preços. Escaneie o QR Code na tela ou acesse os links pela descrição ou nos comentários. Erro 16. Acelerar imediatamente após arrancar. A maioria das pessoas liga o carro e já sai acelerando. Às vezes por pressa, às vezes por costume, às vezes porque gosta daquele som grave do motor frio. Parece inofensivo. O motor respondeu, o carro andou, não aconteceu nada. Mas internamente aconteceu muito. Aqui está o que a maioria não sabe. Quando o motor está frio, o óleo fica depositado no fundo do cárter durante a noite. A bomba de óleo começa a trabalhar assim que o motor gira, mas ela precisa de alguns segundos, literalmente segundos, para gerar pressão suficiente e distribuir lubrificação por todos os pontos críticos: mancais, árvore de cames, paredes dos cilindros, válvulas, tudo isso antes que qualquer peça seja exigida sob carga. Quando você acelera nesse intervalo, força pistões, válvulas e rolamentos a trabalharem com fricção direta de metal contra metal. Você não escuta, você não sente, mas está acontecendo. E esse desgaste é acumulativo. Não aparece em uma semana, mas depois de 2, 3 anos repetindo o mesmo hábito, o motor começa a dar sinais: consumo de óleo anormal, barulho metálico no arranque, perda de compressão. A solução é ridiculamente simples. Arranca, espera de 15 a 30 segundos com o motor em marcha lenta e só então sai. Isso não é frescura de mecânico chato, é física básica. Erro 15. Ignorar as luzes do painel no arranque. Todo mundo já fez isso. Liga o carro e já está olhando para o celular, para o retrovisor, para o trânsito, em qualquer lugar menos para o painel. Mas existe um momento, logo após girar a chave, em que o veículo realiza um autoteste. Todas as luzes acendem brevemente e depois apagam. Esse processo dura literalmente 3 segundos. O que poucos percebem é que esse é o diagnóstico mais barato e mais importante que o carro oferece. Se alguma luz não acender, pode haver falha no circuito daquele indicador. Se alguma permanecer acesa após o arranque, o carro está avisando que algo não está funcionando como deveria. Ignorar a luz de pressão de óleo e sair rodando equivale a tampar o furo do barco com o pé e fingir que está tudo bem. A luz não está ali para enfeitar o painel. Ela está ali porque um engenheiro calculou que se aquele sistema falhar, você precisa saber antes de o motor girar por mais 1 quilômetro. Desligar a alarme porque está incomodando é exatamente o que essa atitude representa. Erro 14. Arrancar com todos os acessórios ligados. Segunda-feira, 7 da manhã. Você entra no carro exatamente como deixou na noite anterior. Ar-condicionado no máximo, rádio no volume que acordaria os vizinhos, luz interna acesa, bancos aquecidos. Gira a chave assim e espera que tudo funcione perfeitamente. O motor de arranque já está demandando uma carga altíssima de corrente para colocar o virabrequim em movimento. Ao mesmo tempo, a bateria precisa alimentar todos esses sistemas ativos. Essa sobrecarga simultânea estressa a bateria e alternador desde o primeiro segundo de funcionamento. Com o tempo, baterias que deveriam durar de 4 a 6 anos começam a falhar com 2. Alternadores que deveriam chegar tranquilamente aos 150.000 quilômetros chegam com dificuldade aos 80.000 quilômetros. E aí vem a pergunta clássica: por que minha bateria durou tão pouco?
porque você exigia dela mais do que ela podia entregar, todo dia, logo de manhã. A solução é na sequência certa. Motor primeiro, acessórios depois. Simples assim. Erro 13. Manter a chave girada por tempo demais. Tem gente que mantém a chave na posição de arranque por um segundo extra, para garantir que pegou bem. Esse segundo, aparentemente inofensivo, faz com que o motor de arranque continue engatado na coroa do volante motorizado, depois que o motor já está funcionando sozinho. O motor de arranque foi projetado para uma única função: iniciar a rotação. Assim que o motor pega, ele precisa se desacoplar imediatamente. Quando isso não acontece, os dentes metálicos do starter ficam em contato com a coroa do volante, enquanto este já gira por si mesmo. Fricção total, carga total, dano garantido. Com repetição, aparecem rangidos ao arrancar, falhas intermitentes e, eventualmente, o starter precisa ser substituído. Em veículos populares, um starter novo mais mão de obra custa entre R$ 400 e R$ 900. Em SUVs e caminhonetes, esse valor pode facilmente dobrar. Tudo por causa de um segundo de descuido. Nos carros com botão de partida, a lógica é a mesma. Um toque e aguarda. A eletrônica sabe o que está fazendo. Erro 12. Pisar no acelerador ao arrancar. O mito do carburador. Esse é um erro com história. Nos carros com carburador, que predominaram até a década de 1990, era necessário cevar o sistema manualmente pisando no acelerador antes de arrancar. Fazia todo sentido na época. O problema é que muita gente aprendeu a dirigir com alguém que aprendeu naquela época, e o hábito passou de geração em geração sem ninguém questionar. Hoje, praticamente todos os veículos usam injeção eletrônica, gerenciada por uma central que calcula com precisão exata a quantidade de combustível necessária em cada condição. Quando você pisa no acelerador durante o arranque num motor moderno, não está ajudando, está interferindo. Está enviando um sinal que a ECU interpreta como demanda de potência, enriquecendo a mistura além do necessário. E esse excesso de combustível nos cilindros faz uma coisa muito específica e muito destrutiva. Lava a película de óleo das paredes dos cilindros. Essa película é a única proteção entre os anéis do pistão e a parede do cilindro. Sem ela, metal contra metal. Repita isso 300 dias por ano durante 3 anos e o desgaste prematuro é matemático, não azarado. Erro 11. Arrancar em aclive ou declive sem verificar o nível de combustível. Estacionar em rampa é normal, especialmente em cidades como São Paulo, Curitiba e outras com relevo acidentado. O problema aparece quando o veículo está inclinado e o nível de combustível está próximo da reserva. Com o tanque inclinado, o combustível desloca-se para um dos extremos. Se o nível estiver baixo, a bomba de combustível pode aspirar ar momentaneamente em vez de gasolina. O resultado é um arranque irregular, hesitações nos primeiros segundos ou até desligamento logo após pegar. A bomba trabalha forçada, tentando manter pressão constante enquanto aspira uma mistura instável de ar e combustível, e isso acelera seu desgaste. Trocar a bomba de combustível num veículo popular gira em torno de R$ 500 a R$ 1.200, dependendo do modelo. Num veículo maior, pode passar de R$ 2.000. E tudo isso poderia ser evitado não deixando chegar na reserva. Erro 10. Fazer somente trajetos curtos todo dia. Esse é o erro silencioso que ninguém percebe, porque parece até responsável. Ando pouco com o carro, então desgasta menos. Não é bem assim. O motor foi projetado para operar a uma temperatura específica, em torno de 90 graus. Somente nessa faixa, o óleo flui com viscosidade adequada, o combustível se queima de forma eficiente e os sistemas internos trabalham em equilíbrio. Se você faz apenas trajetos de 5 a 10 minutos repetidamente, o motor nunca alcança essa temperatura operacional. E isso tem consequências sérias. A condensação que se forma naturalmente dentro do bloco e do sistema de escape em frio não evapora. Essa umidade mistura-se com resíduos de combustível e contamina o óleo, formando um lodo escuro e viscoso que obstrui canais de lubrificação. Com o tempo, o desgaste interno aumenta
a troca de óleo precisa ser mais frequente e a vida útil do motor cai. Se você usa o carro principalmente para percursos curtos, faça pelo menos uma vez por semana um trajeto de 20 a 30 minutos contínuos. Deixe o motor trabalhar na temperatura que ele foi projetado para trabalhar. Erro 9. Forçar o arranque quando o carro não pega. O carro não arrancou na primeira tentativa. Você tenta de novo, e mais uma, e mais uma. Na 10ª vai pegar, você pensa, com fé renovada a cada giro da chave. Cada tentativa frustrada faz duas coisas ruins ao mesmo tempo. Descarrega a bateria rapidamente e injeta combustível nos cilindros sem que haja combustão. Esse combustível acumula-se. Com tentativas repetidas, os cilindros ficam saturados de combustível não queimado, o que torna o arranque ainda mais difícil. E, em casos extremos, hidroloca o motor, que é basicamente tê-lo ao pedir uma chave inglesa emprestada. Além disso, o starter trabalha sob alta demanda elétrica, sem que o motor ative para compensar o esforço. O componente superaquece e desgasta desnecessariamente. Regra prática que todo mecânico recomenda. Se não arrancou em 3 tentativas razoáveis, para. Aguarda 2 a 3 minutos. Deixa o sistema se estabilizar e verifica possíveis causas antes de insistir. Insistência não resolve falha mecânica, só adiciona desgaste em cima de desgaste. Erro 8. Arrancar com o volante completamente virado. Você estacionou com o volante travado num canto para não rolar no declive. Na manhã seguinte, entra, gira a chave e arranca, sem nem tocar no volante. Parece detalhe sem importância. Em sistemas de direção hidráulica, a bomba de direção opera com pressão máxima quando o volante está em bloqueio total. No momento do arranque, quando o motor ainda não estabilizou a marcha lenta e a lubrificação ainda está se distribuindo, essa bomba recebe carga elevada e imediata. A correia serpentina, responsável por mover a bomba de direção, o alternador e o compressor do ar-condicionado, sofre tensão brusca nesse instante. Com repetição, aparecem ruídos ao girar o volante, possíveis vazamentos nas mangueiras de direção e, no pior caso, falha prematura da bomba. Trocar a bomba de direção hidráulica custa entre R$ 800 e R$ 2.500, dependendo do veículo. Centralizar o volante antes de dar a partida custa zero. Erro 7. Arrancar com óleo velho ou viscosidade incorreta. O óleo é literalmente a única barreira entre as peças metálicas do motor que se movem a milhares de rotações por minuto. Quando esse óleo está degradado, essa barreira enfraquece. E quando está na viscosidade errada, ela pode nem existir nos primeiros segundos do arranque. Óleo degradado perde a capacidade de formar uma película lubrificante uniforme. Em frio, quando o motor mais precisa de proteção, ele demora mais a circular e oferece menor resistência ao desgaste. Um óleo mais espesso que o recomendado para o clima local demora ainda mais a alcançar todos os canais internos. Um óleo mais fino que o necessário pode não sustentar pressão adequada quando o motor começa a trabalhar sob carga. Um proprietário de Chevrolet Onix relatou recentemente que seu motor precisou de retífica com apenas 85 mil quilômetros, numa peça que deveria chegar facilmente aos 200 mil quilômetros. A conclusão do mecânico foi direta: óleo trocado sempre além do prazo recomendado e viscosidade incorreta usada por anos. Prejuízo total estimado: R$ 7.500. O pacote de óleo correto não chega a 200. Respeitar os intervalos de troca e usar a viscosidade do manual não é sugestão, é sobrevivência mecânica. Antes de continuar, aperta o botão de se inscrever agora. Os próximos erros são os que realmente matam motores antes da hora. Erro 6. Arrancar com câmbio mal posicionado. Em câmbio manual, arrancar com uma marcha engatada sem pressionar completamente a embreagem causa aquele solavanco característico. O carro dá um pulo e pode até desligar. Parece inofensivo, mas cada soluço desses transmite um impacto direto à transmissão e aos coxins do motor. Os coxins são amortecedores de borracha que isolam o motor do chassi, absorvendo vibração e impacto. Eles não foram projetados para absorver pancadas bruscas repetidas ao longo de anos. Com o tempo, racham, endurecem e perdem a capacidade de amortecimento. Um carro com coxins ruins vibra, faz barulhos estranhos em aceleração
e pode desalinhar a transmissão. Em câmbio automático, arrancar sem confirmar a posição P e sem o freio de mão acionado pode gerar tensão desnecessária no mecanismo interno de bloqueio da transmissão, aquele mesmo pino que não foi projetado para sustentar o peso do carro sozinho. O procedimento correto leva 5 segundos extras. O reparo por não seguir esse procedimento pode custar de R$ 600 a R$ 1.800 em coxins e peças da transmissão. Erro 5. Arrancar com bateria fraca. Bateria fraca parece problema de ignição, mas os estragos que ela causa vão muito além de o carro não arrancou. Quando a bateria não entrega a voltagem adequada, o motor gira mais devagar no arranque. Essa rotação lenta dificulta uma combustão eficiente nos primeiros ciclos. A centelha pode ser insuficiente, parte do combustível injetado não queima e segue para o sistema de escape. Esse combustível cru que chega ao catalisador eleva a sua temperatura interna bem além do projetado. O catalisador não foi projetado para processar combustível não queimado repetidamente. Com o tempo, o substrato interno colapsa, restringindo o fluxo de escape e causando perda de potência, consumo elevado e códigos de erro no painel. No Brasil, trocar bateria convencional custa entre R$ 300 e R$ 800, dependendo do modelo do veículo. Substituir um catalisador danificado custa de R$ 300 a R$ 4.000. Carros 1.0 populares saem mais barato. SUVs e veículos médios chegam facilmente a R$ 1.500 a R$ 4.000. Economizar na bateria velha sai muito mais caro do que parece. Erro 4. Não verificar os fluidos após longos períodos parado. O carro ficou parado 3 semanas. Você volta, gira a chave e espera que tudo funcione como se tivesse saído ontem. Essa é uma aposta com probabilidade de perda considerável. Fluidos não são estáticos. O óleo, mesmo parado dentro do motor, sofre degradação com o tempo. A umidade ambiental cria condensação interna, especialmente em regiões com variações de temperatura. Essa umidade se mistura ao óleo e reduz sua capacidade lubrificante antes mesmo do primeiro arranque. O fluido de arrefecimento pode perder propriedades anticorrosivas e se contaminar. A gasolina no tanque se degrada, perde volatilidade, forma vernizes e resíduos que aderem às paredes dos injetores e da bomba de combustível. Antes de arrancar um veículo parado por mais de... Erro 3. Arrancar com o capô mal fechado ou enquanto trabalha no motor. Esse parece óbvio, mas acontece com mais frequência do que qualquer um admite, e as consequências vão do mecânico ao hospital. Com o motor em funcionamento, correias, polias e ventiladores giram a velocidades que tornam qualquer contato acidental em um acidente real. Uma ferramenta esquecida sobre o motor, uma manga de roupa solta, uma mão distraída, segundos. Além do risco físico, um capô mal fechado pode se abrir durante a circulação, bloqueando completamente a visibilidade em alta velocidade. Se estava trabalhando no motor e arrancou sem verificar todas as conexões, a vibração do arranque pode provocar desconexões ou apertar vazamentos que estavam apenas encostados. A regra não tem exceção. Capô aberto, motor desligado. Sem discussão. Erro 2. Não esperar alguns segundos antes de engatar marcha. Câmbio automático. Câmbio automático é o componente mais caro da maioria dos veículos modernos. Reconstruir uma transmissão automática no Brasil custa entre R$ 4.000 e R$ 20.000, dependendo do modelo. Transmissões CVT e DSG chegam ao limite superior sem dificuldade. E um dos hábitos que mais acelera o desgaste interno desse sistema é absolutamente invisível. Arrancar e imediatamente colocar a alavanca em D ou R sem aguardar nem 5 segundos. A transmissão automática depende de pressão hidráulica para funcionar. Quando o motor acabou de arrancar, a bomba interna da transmissão precisa gerar pressão e distribuir o fluido pelos canais antes que qualquer marcha seja engrenada. Esse processo não é instantâneo. Se você exige movimento antes que essa pressão esteja estabelecida, os discos de fricção e as válvulas internas trabalham sem a proteção hidráulica completa. A curto prazo, talvez sinta um pequeníssimo solavanco. A longo prazo, esse hábito repetido todos os dias, mês após mês, contribui para desgaste progressivo, que aparece geralmente entre 80.000 e 120.000 quilômetros, justo quando o carro está no pico da vida.
Aguardar 5 segundos antes de engatar marcha é literalmente o investimento mais barato que existe em manutenção automotiva. Erro 1. O pior de todos. Ignorar ruídos, cheiros ou vazamentos antes de arrancar. Esse é o erro mãe, o que engloba todos os outros. E é o mais perigoso exatamente porque não acontece por descuido técnico. Acontece por uma escolha. A escolha de não querer ouvir o que o carro está dizendo. Antes mesmo de girar a chave, o veículo pode estar enviando sinais claros que deveriam pausar qualquer arranque. Cheiro de gasolina perto do carro não é normal. Pode indicar vazamento no sistema de combustível. E ao arrancar, você está colocando ignição próxima a uma possível fonte de vazamento inflamável. Não é exagero, é risco real de incêndio. Mancha de óleo embaixo do motor após a noite indica que há vazamento ativo. Se o nível caiu, o motor pode arrancar e funcionar com pressão de óleo insuficiente, e isso pode causar gripagem em minutos em casos graves. Uma luz de pressão de óleo que demora para apagar, uma batida metálica nos primeiros segundos do motor quente, especialmente barulho de tic-tic rápido na válvula, um rangido novo que não estava lá semana passada, todos são avisos. O motor não se conserta sozinho. Se está fazendo um som diferente, existe uma razão física e mecânica para esse som. Quando você ignora e arranca assim mesmo, está escolhendo converter um problema de R$300 hoje em um problema de R$8.000 em 2 meses. A maioria dos motores que chegam às oficinas destruídos não chegam por uma grande falha catastrófica. Chegam porque o dono ignorou uma série de avisos menores durante meses. O veículo sempre avisa. A questão é se você vai ouvir. E assim fechamos os 16 erros que estão destruindo motores silenciosamente todo dia de manhã. Muitos deles durante aqueles primeiros 10 segundos que definem décadas de vida útil ou centenas de reais em reparos prematuros. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos desses erros você reconheceu na sua rotina? Sem julgamentos aqui. Todos já cometemos pelo menos um. Conta nos comentários qual deles você não sabia que era problema. Vai ser interessante ver as respostas. Se esse vídeo te fez repensar algum hábito, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que trata o carro como se fosse invencível. Porque o motor não é invencível. Ele é muito generoso em aguentar anos de maus tratos antes de apresentar a conta. Mas quando apresenta, ela costuma ser salgada.